pessoal, como é que vocês estão? Quanto tempo, né, que nós não nos encontramos. Mas fala aí, como é que vocês estão curtindo essa quarentena? É verdade, será que vocês estão com saudade dos professores da salinha lá na igreja, né? Porque como a gente tá de quarentena, a gente não pode ir pra igreja, infelizmente. Mas aí nós ainda temos nossa igreja na nossa casa, né? É isso O que é que aí. vocês estão fazendo em casa? Provavelmente brincando, né? Comendo, muita comida gostosa aí, feita pela mamãe, né, pelo papai. E se divertindo. Mas vocês vão ficar ligados porque nós temos uma novidade pra vocês hoje aí. Hoje vocês vão conhecer o que, Pedro? Como? Escutar a voz Escutar de a voz Deus. de Deus. Isso mesmo, fica ligadinho porque vai ser tremendo a dica de como você vai fazer pra ouvir a voz de Deus! Uhul! Fica ligado! Então, galera, eu tava falando com um amigo meu, né? E ele falou sobre escutar a voz de Deus. E eu fiquei pensando, como é que a gente escuta a voz de Deus? E naquele momento eu entendi desse jeito. Por exemplo, teve uma vez que eu tava lendo a palavra, né? E quando eu tava lendo essa palavra, eu escutei que Deus falou comigo. Ele tocou no meu coração, vamos dizer assim. E eu como se fosse uma coisa diferente. Só que eu fiquei me perguntando, como é que mais eu posso sentir a voz de Deus se não for Deus falando diretamente através da palavra? Você sabe de alguma maneira? Eu sei. Uma vez eu tava escutando um louvor lá em casa e Deus falou comigo dizendo que me amava. Mas será que só tem essas duas formas de Deus falar com a gente? Não, eu sei de outra, mas eu estou com dúvida se realmente é uma forma dele falar com a gente. Vamos perguntar pra tia, Orlaneide? Vamos lá. Nós estávamos conversando sobre Deus falar conosco. E a gente teve uma dúvida, se tem mais alguma forma de Deus falar conosco, além da música e da palavra. Ah, nossa, que assunto interessante. Fico feliz em ouvir isso de vocês. Lógico que tem. Deus, ele é surpreendente, ele é multiforme, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele fala de várias formas com a gente. Você se colocou muito bem. Vem pra cá pra vocês verem aqui uma forma que Deus tem de falar conosco. Olha só, coisa mais linda. A própria natureza em si é uma forma que Deus fala com a gente, né? E eu tava vendo aqui na Bíblia a história até de uma jumenta de Balaão. Porque ele tem, minha gente, várias formas de falar. Através da oração. Você fala de oração? Não. Através da oração, através da palavra dele, através de louvores. Deus vai procurar um jeito de falar com você que você venha entender. O que ele espera, de fato, é que cada um de vocês busque ouvir a voz dele. Aí me faz lembrar uma coisa bem interessante. Ô, Rebeca, se uma amiga sua for passando lá na frente e ela gritar o seu nome, tem como você identificar a voz de quem é que tá falando com você? Tem. Porque eu conheço ela, sou amiga dela. Isso, porque Eu vou você... reconhecer a voz dela. Desse jeito. Você só reconhece a voz da sua amiga porque houve intimidade com ela, porque você conversava antes com ela. Então a forma que você tem de conhecer a voz de Deus, de reconhecer, é você conversar com ele, ter uma vida de intimidade, de amizade com Deus. Né, Pedro? Como? Sim. Através do louvor. Sim. Através do que mais? Da oração. oração. Que oração é o quê? Uma Conversa com Deus. Isso, uma conversa com Deus, como vocês conversam com um amigo, com uma amiga. Então isso vai tornar o ouvido de vocês sensível a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus sempre vai falar da forma que você vai entender, que você vai reconhecer a voz dele. Assim como você reconhece a voz do seu pai, da sua mãe, quando grita por você na rua. Não é assim? É verdade. Então não percam tempo, aproveita aí essa quarentena para estar buscando mais da voz de Deus, através da palavra, através de quê? Da oração. O que mais, Lucas? Do louvor. E o que mais? Através da própria natureza, como a senhora falou, né? Isso, porque tudo isso aqui expressa o poder de Deus. Não tem como ter nascido por acaso, né? E se preciso for, Deus fala com a gente, nem que seja através de uma jumenta, como eu estava vendo aqui na história da jumenta de Balaão. E daqui a pouco a gente vai saber mais sobre isso. Então fica ligadinho e vamos aprender mais sobre isso. Amém? Amém. Obrigada, Gui. Nossa, foi muito legal, né? Essa questão dela tirar nossa dúvida sobre como falar com Deus. Verdade, eu nunca escutei sobre essa história de Balaão e eu tirei minha dúvida sobre Amém. se tivesse algum exemplo a mais. E agora, minha gente? Eu nunca tinha escutado mesmo sobre essa história de Balaão. Onde é que será que tá na Bíblia, hein? Verdade, eu não sei também.
Então quer dizer que Deus falou pra Balaão por meio de uma jumenta. Como será que ele falou com ela assim? Será que a jumenta falou? Será que foi como a natureza? Porque a tia Orlaneide disse que Deus fala com a gente através da natureza, mas as plantas não falam, né? Será que a jumenta só existiu ou será que ela falou mesmo com a boca dela? Tô com essa dúvida. Oi, tia Orlaneide. Oi, e aí? Como é que estão? Estamos bem. Nós estávamos debatendo aí sobre aquele caso da jumenta de Balaão. Ah, tá. Então, é incrível essa história, né? Porque Deus ele se preocupa tanto em falar com o seu povo, em cuidar de cada um de nós, que se for preciso, até um animal da natureza ele usa para falar com os seus filhos. Foi assim que ele fez com Balaão. Ele estava indo para uma viagem e aquela viagem não agradava a Deus. E aí Deus usou o quê? A jumenta que ele estava montado, para a jumenta viu o anjo e a jumenta freava toda vez para não seguir naquele caminho. E o Balaão que estava em cima dele, da jumenta, não entendia, ficava batendo na jumenta, a jumenta parava. Até que ele bateu 3 vezes na jumenta para a jumenta prosseguir, sabe? Prosseguir a viagem, ela não prosseguia. Aí Deus fez a jumenta falar. Rapaz, pensou uma coisa dessa? Nossa. A jumenta falou, por que você me bate? Né? Tá aqui. Por que você me bate? O que foi que eu fiz? Aí ele disse, você não me fez nada, mas por que você não tá me obedecendo? Aí naquele momento Deus permitiu, diz a Bíblia, o anjo, Deus permitiu que os olhos espirituais de Balaão fossem abertos. Aí ele viu o anjo. E aí o anjo falou, se a jumenta não tivesse impedido você de prosseguir, eu teria chegado a matar você, porque não era para você ir por esse caminho. Né? Mas veja, a forma que Deus agiu para que um dos seus ouvisse a voz dele. Amém. Porque Deus fala de várias formas, né? O importante que ele se preocupa é que a gente venha entender. E se for preciso, ele faz a jumenta falar. Incrível, né? Então que vocês possamos dar ouvido à voz de Deus. Principalmente nesse tempo que nós estamos. Ele tem falado claramente. Só basta que você aí na sua casa comece a buscar ouvir a voz de Deus. Né? Então, aproveitem o tempo. Quais são os conselhos que vocês podem dar para os amigos que estão em casa? Como é que eles podem aproveitar o tempo para ouvir a voz de Deus na casa deles? Ler a Bíblia. Eu acho que eu vi no cançõezinhas, né, no YouTube, por exemplo, na televisão. Eu conheço vários canais com músicas boas. Verdade, tem algumas questões sobre Diante do Trono, que realmente é uma banda boa para crianças, Aline Barros, né? Que as crianças conhecem muito, que também é muito legal para a gente entender a palavra de Deus, porque é muito fácil de entender. E Deus não importa como ele fala com a gente, o importante é que a gente entenda o que ele quer falar. Por isso não importa se a música é complicada ou fácil de entender, o que importa é o que ela está dizendo para a gente. Amém. E para concluir, nós vamos agora finalizar com uma oração, né? E você entendeu a historinha aí de Balaão, você já tinha ouvido falar. Então, você vai aproveitar também a oportunidade, quando terminar aqui o vídeo, pede para sua mãe, para o seu pai abrir a Bíblia em Números. Lá vai estar contando a história de Balaão e a jumenta. Então aproveita para desfrutar com os seus pais e compartilhar com eles também dessa ideia, tá? E eu vou frisar algo muito importante também. Aproveita o tempo para buscar a voz de Deus, para ouvir a voz do teu pai. Entra no teu quarto, no teu secreto, dobra o teu joelho e faz a sua oração. Gente, oração é difícil? Não. O que é oração, Lucas? De uma forma bem prática. Orar é conversar com Deus. Isso, assim como você começa com um amigo, com uma amiga, não tem segredo. E sabe o que é interessante? Que para Deus não existe uma oração mais forte ou uma oração mais fraca. Somos todos o quê? Filhos. E para o Pai, a voz de todos os filhos é importante. Então aproveita hoje para buscar ouvir a voz do teu Pai eterno através da oração. Amém, igreja? Então vamos orar? Vamos agora curvar nossa cabeça e orar ao nosso Pai. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por o teu amor, por cada um de nós. Nós te damos graça, Deus, por o privilégio de sermos filhos teus, de podermos te chamar de Pai. E por o privilégio, Pai, de ouvirmos a tua voz. Ministra, Senhor, meu Deus, meu Pai, no coração de cada criança, Pai, o entendimento do que é ser filho, filha de Deus. Ministra no coração de cada um deles, Pai, o entendimento do que é ouvir a tua voz, que eles venham ouvir e reconhecer a tua voz, assim como diz a palavra, que
As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Pai. Fala conosco, Pai. Necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai fazer uma massinha bem legal para vocês contarem essa história para os seus pais com os personagens. Para fazer, a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de sal. Vou colocar aqui. Vocês vão precisar também de 1 colher de óleo e meia colher de vinagre. Colocar aqui. E meia colher de vinagre. Meia colher de vinagre. Tá. E pra dar cor à massinha, nós vamos colocar suco a cor. Enquanto mexe, você vai colocando um pouco de água pra ver como é que fica. Será que vai dar certo? E agora vamos mexer com a mão pra ver como que tá. Ai, que estranho. Mas não tá formando uma massinha, não. Pedro, coloca um pouco aqui pra mim. Mostra pro pessoal, Lucas, como E se tiver grudando, aí coloca um pouquinho de farinha de trigo. Um pouquinho. Vixe, tá bom, tá bom. E aí, Rebeca? Mas não tá dando certo, não. O Lucas tá show, Cadê o Lucas? Tá cheiroso? Cheiroso. Mas não tá dando certo. Gente, o de Rebeca parece que deu errado. Gente, Foi culpa de alguém. Nem vou dizer quem foi. beleza, gente. Agora vocês viram, né? Por exemplo, a de Lucas deu certo, mas a de Rebeca não deu tão certo. Então quer dizer que nem todas as vezes vai dar certo, né? Por isso, se vocês não conseguirem fazer direito, peçam ajuda aos pais de vocês e comentem se vocês conseguiram deixar ou não a massa do jeito certo. E dê like no vídeo e até a próxima. Tchau!